o Flamengo conseguiu arrematar o terreno onde vai ser construído o seu estádio, né? 138 milhões à vista. Qual flamenguista, alguns anos atrás, imaginaria isso? Como que os torcedores podem efetivamente registrar as suas paixões ali e ter algum tipo de benefício especificamente dentro do estádio? Como que a tecnologia poderia facilitar esse desafio do Flamengo para os próximos anos? É só uma questão da gente superar esse conceito de ser em blockchain. Eu acho que esse vai ser sempre a maior briga. Assim, quando você vai apresentar pro time, ele vai, pô, mas em blockchain, negócio complicado. Não é nada complicado, é simples. Pode ser a próxima contratação, de repente, jogando aqui, porque eu sei que os torcedores vão ficar empolgados com as possibilidades. Um mundo de possibilidades, né? Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Smart Context, seu contato inteligente e descomplicado com o futuro das finanças. Hoje a gente vai misturar nessa conversa o mercado esportivo e de tecnologia. Para essa conversa eu estou aqui mais uma vez com Dan Yamamura e João Zequim, da BRX da Fuse Capital, e hoje a gente recebe Bruno Pessoa, que tem uma vasta experiência no mercado esportivo e de tecnologia, especialmente em Web3. Bruno, se apresenta aí para o nosso público, por favor. Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno Pessoa, sou Country Manager da Sócios da Chilis.com aqui no Brasil. Estou bastante animado para esse papo aqui com vocês. E você também é da plataforma Sócios.com, certo? Exatamente. A Sócios.com, na verdade, ela é o que a gente chama de Consumer Facing Product, ou seja, aquele produto voltado para o consumidor final, que facilita, na verdade, todo o ecossistema que a gente está desenvolvendo, né? Porque ele é muito simples para as pessoas, até mesmo aquelas que não estão habituadas a comprar ativos digitais como NFTs, fan tokens, enfim, e cripto em geral. Maravilha, é bem o nosso público, né? O público aqui do nosso podcast, que a gente sempre tem essa expectativa de traduzir esses temas. João, Dan, deem aí as suas boas-vindas, por favor. Bom, tudo bem, gente? Estamos de volta. Eu e o Japa. Para mais um episódio. Mais uma vez, um prazer estar aqui. E hoje, do lado de lá, acima de 1,90, do lado de cá, abaixo de 1,70, né? 1,70 cravado então, aqui. Então, você abaixo aqui de 1,70. Então, vocês não estão vendo que eles estão sentados, mas obrigado, Bruno, por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Bom, Bruno, a gente, quando fala de esporte, mercado esportivo, eu, como flamenguista, não poderia deixar de falar de Flamengo, né? E, recentemente, o Flamengo conseguiu arrematar o terreno onde vai ser construído o seu estádio, né? 138 milhões à vista. Qual flamenguista, alguns anos atrás, imaginaria isso, né? Mas a compra do terreno foi bem sucedida, mas agora tem um grande desafio, que é construir o estádio. A gente falando sobre engajamento, né, de torcedores, você falando aí da plataforma Sócios.com, queria que você trouxesse pra gente como que a tecnologia poderia facilitar esse desafio do Flamengo para os próximos anos? Olha, é uma excelente pergunta, né? Eu acho que a tecnologia, ela permite, e como você falou, né, os flamenguistas que nos escutam aqui, eles estão bastante felizes com esse momento esportivo do clube e também com o momento financeiro que o clube tem passado, né? Então, acho que essa é um momento bastante interessante que permite com que o clube faça, como você mesmo mencionou, uma aquisição tão relevante à vista, né? E o Flamengo fez literalmente o Pix e garantiu ali o terreno para poder adquirir e poder montar de fato o seu estádio. Bom, dando um passo atrás, né, e podendo até falar um pouco sobre o que a gente já fez. A gente é parceiro do Flamengo, a gente é patrocinador do Flamengo, a gente também tem oficialmente o fan token do Flamengo. Acho que vale a pena a gente entrar um pouco no que é o Grupo Chilis, do qual eu represento, depois a gente pode entrar com mais detalhes aqui, o que de fato a gente vê de oportunidades e interações nesse cenário especificamente falando no estádio. Eu acho que é legal explicar o fan token também, né? Claro. Então, hoje a gente, dentro do Grupo Chilis, a gente trabalha praticamente em 3 verticais, né? A Chilis sendo a nossa blockchain, que é EVM, ou seja, ela é super fácil de ser desenvolvida por outros desenvolvedores que fazem parte do nosso ecossistema. É um Layer 1, mas para quem não sabe o que é um Layer 1, Layer 2, Layer 3, não importa muito. O que importa realmente é que ela é uma infraestrutura super robusta para que desenvolvedores possam construir de forma simples aplicações dentro da nossa rede. No outro lado, a gente tem a Sócio.com, que é o nosso aplicativo, né? Como eu falei, o nosso Consumer Facing Product aqui, que é muito fácil você comprar os fan tokens, que é a união entre a infraestrutura e o aplicativo,
que são basicamente tokens de utilidade, onde você pode comprar esses ativos digitais e interagir com o seu clube. Para dar mais detalhes, eu acho que vale a pena a gente lembrar de como que a gente começou. E foi numa interseção de timing muito interessante, porque interessante para a gente, não tanto para a humanidade, né? Porque foi no meio da pandemia e também no meio do crescimento do universo cripto. Então foi a união de dois momentos super relevantes para a humanidade, onde nasce os nossos fan tokens e o aplicativo da Sócio.com. Eu acho que é relevante mencionar que a nossa proposta sempre foi dar voz ativa para os torcedores que fazem parte do nosso ecossistema. Acho que cripto tem muito isso, né? De você valorizar a voz, a participação daquele usuário dentro daquele ecossistema, a comunidade, né? Por trás, agora você literalmente é dono daquele ativo digital que antes da blockchain você não era capaz de ser. A blockchain permite que você seja dono realmente de um ativo digital escasso e faça parte efetivamente daquela comunidade. Então, olhando para trás, a gente tinha um produto que dava voz para o torcedor, que tinha como objetivo ser um programa de sócio-torcedor mais escalável, que vai além até do estádio, que foi o ponto que a gente começou a falar, e que permitisse para que esse torcedor votasse em decisões que normalmente eram tomadas internamente dentro do clube de forma fechada. Então, a gente tem vários cases, na Juventus, por exemplo, assim que a gente lançou, a gente tinha o case do torcedor poder votar na música que vai tocar quando o time fizesse um gol. E o torcedor se emociona com aquilo, porque ele se sente parte daquela decisão, de algo super relevante, e toda vez que toca a música no estádio, ele sente aquela emoção de ter participado daquela ação. E além disso, votação como o design do ônibus, a camisa que vai ser desenvolvida. Então, a gente desenvolveu um modelo onde a gente dava voz para o torcedor, principalmente aquele que não ia ao estádio, no período de pandemia. Perfeito. Onde os estádios estão fechados, você não tem jogos. Então, naquele momento, a gente conseguiu ganhar uma atração muito grande, a gente conseguiu mostrar para o clube que a gente poderia ir além do estádio, em termos de engajamento e também em termos financeiros, porque já foram mais de 138 milhões de fan tokens vendidos em mais de 160 países. Então, mostra que a gente tem a capacidade de criar um produto extremamente digital e, por ser digital, ele se torna extremamente escalável também. Dentro disso, dando essa mini intro aqui, falando um pouco sobre essas 3 verticais que a gente trabalha, olhando para o cenário do estádio, eu acho que, obviamente, tem oportunidades a serem desenvolvidas. E dentro da nossa rede, acho que a gente pode debater um pouco mais como que os torcedores podem efetivamente registrar as suas paixões ali e ter algum tipo de benefício especificamente dentro do estádio. Seja ele uma cadeira cativa que ele vai comprar, que vai ser tokenizada, o ingresso, ou uma stablecoin dentro da moeda da Tilis, que ele vai poder transacionar dentro do próprio estádio. Então, eu acho que tem uma série de oportunidades a serem exploradas, não só para a construção do estádio, mas depois que esse estádio está construído, ele precisa se manter, ele precisa sobreviver e gerar novas receitas, e isso depende, obviamente, do engajamento do torcedor. Eu acho que a gente já passou daquela fase de ter a carteirinha no caso, quando você tem uma cadeira cativa atualmente, você tem a carteirinha física que você empresta para um amigo, empresta para o outro, você perde aquilo. E também os ingressos, você tem que buscar na bilheteria do estádio o ingresso XYZ. Eu acho que a gente já evoluiu em termos de tecnologia. E eu acho que a tecnologia blockchain ela pode vir a servir de forma super eficiente, super transparente, para que a gente tenha novas aplicações sendo construídas, e é muito do nosso objetivo aqui na Tilis. Como infraestrutura, a gente que nasceu como uma rede fechada, onde só a gente construía soluções, no caso os fan tokens, e só a gente poderia interagir, hoje ela é uma rede aberta. Ela é uma rede onde pessoas do mundo inteiro podem construir soluções e interagir diretamente com os nossos fan tokens ou não. Então, só fazendo uma leve introdução. Perfeito. E já entrando no assunto do estádio para a gente poder debater também. A gente jogou aqui estádio do Flamengo, porque a gente já capta a atenção de muita gente, e aí eles ficam até mais felizes em ouvir o resto, né? Todo esse seu contexto. Quando eu te ouvi falando, e você falou sobre... não tem muita fronteira nisso, né? E você pensa que o Flamengo, que é um clube do Brasil, do Rio de Janeiro, mas tem fãs espalhados pelo mundo inteiro, ele conseguiria... vai além da presença no estádio, da venda de camisas, né? Ele conseguiria fazer negócio com torcedores, né? Fãs pelo mundo todo.
que saem desse patamar de torcedor, que já é bastante, que já engaja muito, para alguém de fato que vai ter como ter poder decisório nas estratégias do clube, fazer esse clube rodar financeiramente. João, o que vem na sua cabeça quando a gente traz esse assunto não só de Flamengo, né, mas como transformar torcedores em de fato, é um nível além do pertencimento. Sim. Né? Eu acho interessante porque, assim, o clube de futebol, ele no final do dia, é uma empresa, né? Assim, no dia você tem clube de empresa, mas não é esse ponto que eu tô falando. Ele tem que gerar renda para ele ter o melhor time e performar. Só que o produto que ele vende, ele é etéreo. Né? Então, ele é um jogo. E eu acho que todos os clubes sentem um desafio de como conectar com esse torcedor após o jogo, ou antes do jogo, ou em momentos que ele não tá vendendo o produto, né? E entender melhor esse cliente deles. E assim, eu vejo que o Fan Token é um dos veículos criados, assim, super eficiente para isso, para você acessar esse cara, e além de gerar receita para o clube, né? Porque é o clube que vende Fan Token. Então, eu imagino que no meio da pandemia, sem jogo, com certeza os patrocinadores devem ter sumido, foi uma fonte dos times sobreviverem, continuarem mantendo folha e tudo assim, o Fan Token foi um veículo para isso. Agora, eu vejo a Chiliz é uma visão de fora, e assim, o pouco que a gente já conversou, a Chiliz é como se fosse uma infraestrutura para soluções para o clube, né? Para soluções para o esporte em geral. Nem só esporte, né? Assim, eu digo entretenimento em geral, né? Que tem essa relação de produtos etéreos, né? Que você performa e depois ele acaba. Então, dentro de uma rede, uma infraestrutura que já tem esse propósito, com a rede sendo aberta e permissionless, você consegue ter N pessoas ao redor do mundo criando soluções em cima dessa rede que vão ter o público-alvo, os torcedores ou os fãs e criar uma coisa ali em cima. Então eu vejo que esse é o maior potencial e eu acho que é a maior razão de vocês terem aberto a rede também, né? Eu costumo brincar que é como se fosse a Apple, não comparando a gente à Apple, acho que não é esse o objetivo. A Apple é talvez a maior, se não uma das maiores empresas do mundo. No momento que a Apple ela abre a App Store, ela está permitindo com que desenvolvedores construam soluções para as pessoas que têm o celular dela, que tem o hardware dela ali na mão. E se ela entende que ela não vai conseguir desenvolver todas as soluções no nível de detalhe que precisa para toda a humanidade, né, quem dirá nós ou qualquer outra empresa. Então a gente resolve fazer esse movimento de não só termos o nosso, eu acho que a gente conseguiu validar muito bem a tese com o nosso próprio aplicativo, né, que é sócios.com, que não deixamos ele de lado em nenhum momento. Acho que o foco ele continua a melhorar ele, dar mais formas para que ele possa crescer dentro desse ecossistema como um todo. Mas agora a gente quer também permitir com que mais gente construa na nossa rede, porque mais gente construindo, todo esse ecossistema, todo esse efeito de rede que a gente começa a desenvolver aqui internamente, ele se potencializa em muitas e muitas vezes. Então, acho que esse é um pouco desse objetivo. Eu gosto sempre de fazer essa menção à Apple, porque facilita o nosso entendimento também. Esse paralelo com a Apple Store é muito interessante para falar de blockchain, né? Que a gente está dando a infraestrutura e as possibilidades. Criem. Né? Só que a Apple não é permission. Não, e é bem complicado você se conectar ali, né? Só de curiosidade, assim, o que tem de iniciativas, assim, além do Fan Token, assim, que tem nessa plataforma aberta, assim, de soluções, assim, diferentes, talvez ligadas a outros esportes, assim? Boa, legal. Acho que dá para usar alguns cases aqui que são super, super relevantes, né? A gente tem, por exemplo, uma plataforma brasileira. Isso é recente, essa abertura da rede, ela aconteceu meados para o final do ano passado. Então, toda a infraestrutura para que cada vez mais desenvolvedores construam na nossa rede, ela vai acontecendo. Não é da noite para o dia. Você fala, agora eu vou virar permissionless aberto, podem construir na minha rede, e no dia seguinte tem 1 milhão de aplicações. Não acontece dessa forma, você precisa pavimentar a rua ali para o pessoal poder, de fato, transitar com muita tranquilidade. Mas já tem algumas soluções muito bacanas acontecendo. A gente lançou uma colaboração com uma empresa chamada Cotas.social, e eles integraram a nossa rede. Eles são um launchpad e na verdade, eles ajudam criadores e marcas a desenvolverem suas campanhas e projetos usando NFTs.
E também tem um marketplace que facilita muito para quem não está acostumado a mexer com cripto. Assim, o cara consegue comprar com Pix, ele faz todo o onboard, tudo que é necessário ali de forma super tradicional, como se ele estivesse comprando um item na Magalu ou em algum varejista que ele já está acostumado. A gente lançou uma campanha chamada Proof of Passion, junto com 8 clubes brasileiros, onde 24 horas antes dos jogos desses clubes, no caso como o Flamengo, como São Paulo, e o Vasco, Palmeiras, enfim, clubes que fazem parte desse nosso ecossistema, 24 horas antes do jogo eles liberam um colecionável digital e assim que a bola rola, aquele colecionável digital ele não é mais emitido. Ou seja, a gente cria aquela escassez digital daquele ativo e aí depois, se a pessoa perdeu aquele colecionável, ela pode comprar de outra pessoa que resgatou naquele momento e aí você começa a gerar um mercado secundário dessas ações. E aí se ele coleciona todos os colecionáveis do Campeonato Brasileiro, por exemplo, são 38, ele concorre a uma camisa autografada pelo Arrascaeta, por exemplo, no caso do Flamengo. Uma camisa usada pelo John Kennedy do Fluminense. Então, tem vários itens, vários benefícios ali, hoje ainda muito atrelado aos clubes, mas a gente quer escalar cada vez mais para que não seja somente dependente dos clubes gerando benefícios, que a gente possa ter novos benefícios sendo criados. Então, esse é um primeiro exemplo, já foram mais de 200 mil NFTs resgatados desde o início do Campeonato Brasileiro, que aconteceu ali em abril, então a gente está falando um pouquinho antes, na verdade, está falando aí de 4 meses até o momento, então, assim, números bastante relevantes já que mostram o potencial dessa abertura. Tem outros que estão nascendo, que estão em fase inicial de integração, tem alguns protocolos que facilitam desenvolvedores a construir a nossa rede. A gente tem um mini game no Telegram agora, trazendo um pouco parecido, eu diria, com Hamster Combat. Quem é do universo cripto com certeza conhece, que é um jogo construído na Tom, que é a blockchain do Telegram. Então, a gente criou agora um voltado para futebol, onde o pessoal é um tap-to-earn game, né, onde você consegue fazer ações diárias ali, concorrer e depois participar de um eventual airdrop que eles venham a lançar. Então, tem muita coisa bacana que Legal. A gente está em fase inicial ainda em fase de desenvolvimento. Então, eu acredito que esse modelo vai permitir com que a gente tenha uma escala e permita com que muito mais gente seja onboardada, acho que seria uma palavra aportuguesada aqui para o universo de Web3, sem nem mesmo sentir que eles estão em Web3. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios, né? Acho que ninguém sabe como funciona a criptografia do WhatsApp, mas todo mundo usa o WhatsApp todos os dias. Eu acho que quanto mais a gente consegue levar esse conceito para o universo cripto, eu costumo brincar que aí a gente vence realmente como indústria, que a pessoa está usando o Web3 somente pelo benefício que ela gera, não necessariamente pelo hype ou por qualquer outro motivo. Então, acho que esse é um pouco do que a gente está construindo. Tem outros fora do futebol, a gente também tem parceria com o UFC, tem parceria com algumas empresas, algumas equipes de Fórmula 1 também. Então, como o João falou, acho que não é só futebol, é esporte, é entretenimento e tudo que a gente puder gerar de valor, e isso é o nosso grande diferencial, né? Esse é o grande diferencial da Tilis, porque facilita muito para uma pessoa que quer construir na nossa rede. Ele já tem uma comunidade de pessoas que consomem aquele tipo de ativo. Já é uma pessoa já muito acostumada a consumir um ativo esportivo, já é uma pessoa que é muito mais fácil para aquisição, enfim, para tudo relacionado e até mesmo para interação com as nossas marcas. Imagina você desenvolvendo uma nova aplicação, você ainda não tem muita certeza se vai tracionar, se você vai ganhar realmente visibilidade. Aqui você tem uma possibilidade de fazer um marketing direto para uma comunidade muito engajada, já focada no teu benefício, ali, no que você vai construir, e também ainda pode explorar, de certa forma, as propriedades intelectuais que a gente tem dentro do nosso portfólio. Você começando o projeto, custos de marketing e custo de IPs, né, de marcas que vão fazer parte, eles são às vezes muito altos e não permitem que você nem mesmo teste uma determinada ideia. Aqui fica muito mais fácil dentro desse ecossistema você conseguir desenvolver. Legal você ter mencionado gotas, que a gente liberou algumas gotas uma vez em alguns vídeos, né? Então, e aí não tem nada a ver com futebol, né? Acho que é uma interação bem diferente também. Exatamente. Você vê que é um tema que a gente abordou no último episódio, até que é o tema de comunidades, né? Sim. Só que aqui é bem evoluído. A gente falou muito no último de meme coin, né? Que é, assim, basicamente comunidade. Aqui é a mesma coisa, você tá juntando a comunidade em volta daquele time, por exemplo, pro fan token. No final do dia, quem vai comprar o fan token do Flamengo assim, espero que seja flamenguista, não sei. Então é um outro jeito de se abordar essa precificação de comunidade. Sim. Né? Não, sem dúvidas. E no nosso caso específico, a gente tem
o PSG, por exemplo, né, que hoje inclusive ele é um validador da nossa rede, ele faz parte da governança da rede, ele atua diretamente dentro do nosso ecossistema, com voz ativa. As pessoas podem fazer staking, né, que é basicamente você colocar os seus TILs, o seu CHZ numa caderneta de poupança, talvez seja a melhor forma de talvez traduzir assim para o mundo real, né? Você coloca dentro de um nódulo validador do próprio PSG. O PSG vai operar aquele valor e vai te devolver o resultado daquele ativo. Então, mostra o quanto esse clube já está avançado. E aqui no Brasil é um dos principais clubes que tem holders brasileiros, né? Que tem pessoas que compram esse ativo no mercado brasileiro, muito pelo sucesso no passado, né, do Neymar e de outros craques brasileiros, Thiago Silva, Marquinhos, que passaram por lá, mas é um dos clubes mais relevantes. Então você mencionou anteriormente, né, pessoas de fora podendo comprar do Flamengo, né? Sim, ao redor do mundo. Ao redor do mundo poder comprar ativos do Flamengo, mas o inverso ele é tão proporcional quanto, né? Porque aqui do Brasil eles também estão comprando ativos de outros países, no caso o PSG e outros grandes clubes que a gente tem dentro do nosso portfólio, como Milan, Juventus, muitos clubes italianos fazem parte, enfim. Manchester City também é um clube que a gente também tem o token oficial deles, então abre uma possibilidade, novamente, muito grande para esses desenvolvedores que estão construindo na rede. E, Bruno, você fala do nome da plataforma que você já tem, né, que é Sócios.com, fazendo um paralelo com o programa de sócios que os clubes já desenvolvem. Quais são as diferenças primordiais, né, para a gente não cair na armadilha de achar que é como um programa de sócio? Como é que a tecnologia, como é que a infraestrutura em blockchain leva a outro patamar um programa de sócio que ainda é muito limitado, né? A pandemia demonstrou isso. Não tem jogo, o programa de sócio teve uma evasão muito grande. Eu acho que o primeiro grande diferencial é que a gente está falando de um ativo limitado. A gente está falando de o sócio torcedor, no caso, né? Ele é um ativo ilimitado. Você pode vender o maior número possível. Aqui a gente está falando de um ativo que você não vai crescer. Assim como o Bitcoin, você tem 21 milhões de Bitcoins, o token do Flamengo, você tem 40 milhões de tokens do Flamengo e não vamos emitir novos tokens em cima desse. Então, com isso você já consegue trabalhar a oferta e a demanda, né? E aí você consegue aí equilibrar um pouco mais essa questão. Outro ponto importante de mencionar também é que no programa Sócio Torcedor você paga mensalmente para ter acesso aos benefícios. Nesse caso, você compra os tokens dos fan tokens, você não gasta em nenhum momento o fan token, está falando de um token de utilidade, não de uma moeda do clube especificamente, então você não transaciona esse ativo, você não vai no estádio do clube e compra um acesso a um museu utilizando os fan tokens, não é esse o caso, você holda, você segura esses tokens na sua carteira e ao ter esses tokens na sua carteira você tem acesso a determinados itens. Então, você pode participar de campanhas, você pode ganhar o que a gente chama de reward points, baseado no seu nível de engajamento dentro da nossa plataforma. E se você não quiser mais, você pode vender esse ativo no mercado secundário. É uma oportunidade de negócio, né? A gente trata muito como um token de utilidade, de fato. A gente não, em nenhum momento, a gente fala para o torcedor, olha, compre que você vai ganhar dinheiro com o token. Não é essa a proposta. Sim. Eu acho que tem outros investimentos mais interessantes. Sim. A gente não trata em nenhum momento isso como um investimento. Isso aqui é um token de utilidade realmente para ele poder interagir com toda essa camada de benefícios que a gente está falando. Então, se ele tiver isso dentro da carteira dele, ele tem acesso a todos esses benefícios que a gente está desenvolvendo. Perfeito. Vou jogar aqui um assunto que acho que a torcida do Flamengo tem muito isso, mas os outros clubes com certeza. A polêmica em volta das camisas. Sempre que se lança uma camisa, eu não gostei desse designer, eu queria poder me manifestar de alguma maneira. Tem algum projeto que vocês já fizeram parecido com isso? Então, aquele que tem o token, ele poderia participar da decisão de qual será a próxima camisa do clube, algo nesse sentido? Eu acho que não só a camisa, eu acho que o torcedor ele se sente empoderado de participar de muitas das decisões, porque no final do dia, o clube, ele de certa forma é dele, né? Sem os torcedores, nenhum clube fecha a conta, isso eu posso garantir. Principalmente os grandes vão ter muita dificuldade ali, vão ter que criar formas muito fora da caixa para conseguir. Então, o fã, ele é fundamental, não é nem muito importante, ele é fundamental
para a operação desses clubes. Então, não só o caso da camisa, mas tem diversas ações que podem ser feitas, que a gente faz, inclusive, são mais de 15 mil ações que a gente já fez, permitindo 15 mil enquetes que a gente já fez dentro do nosso aplicativo, permitindo que o torcedor vote, desde o copo que vai para o estádio, desde camisa, já tivemos essa participação. A camisa nunca é simples, porque não só tem o clube, você também tem o fornecedor. Pois é. Você tem um time muito longo, às vezes o fornecedor precisa usar um padrão que já está sendo estabelecido globalmente, então não tem muita flexibilidade. Então, normalmente não é o mais simples, às vezes a terceira camisa tem um pouco mais de flexibilidade, às vezes uma camisa comemorativa é bem mais... fácil, né, de ser elaborado junto com o clube. Então, mas é óbvio que a gente sempre quer mais, né? Como é que a gente pode sempre entregar mais valor? Se o torcedor vê valor naquilo, a gente tenta buscar uma forma de viabilizar isso para ele. Pode ser a próxima contratação, de repente, jogando aqui, porque eu sei que os torcedores vão ficar empolgados com as possibilidades, um mundo de possibilidades, né? Diretor de futebol do Flamengo, o seu Luiz Carlos, meu amigo, nesse momento deve estar em casa ouvindo a gente pensando, nossa, imagina. Não levante essa possibilidade. Agora o Bruno vai querer participar, vai querer trazer o pessoal para participar. Eu acho que assim, vai muito do clube, sabe? Se o clube estiver disposto a abrir essa possibilidade, nunca aconteceu. Do clube, a gente trata mais as questões de marketing, né? Trata mais as questões ali relacionadas realmente a que tem um impacto direto no torcedor. É óbvio que a contratação também tem, mas são decisões bem sensíveis no modelo de negócio que a gente não entra. A gente entra em decisões assim um pouco que afetam menos a operação do clube, eu diria, no final do dia, mas não deixam de ser menos importantes, né? Eu acho que elas têm uma importância muito grande e principalmente para o torcedor que vota, que participa, elas geram uma emoção muito grande, né? Você poder participar daquele, vivenciar aquilo, é algo que gera muito valor para o torcedor. Perfeito. E diz muito sobre o pertencimento, né? Que é o que a gente conversou no último episódio. E aí, voltando à questão do estádio do Flamengo, e aí aqui, eu lendo na internet, meu nome favorito até o momento foi Santiago Mulambeu. Eu achei genial. Eu acho que não vai ser esse o nome escolhido, mas vocês ouviram outros? Mara Flá, ouvi também. Bota pra votar no Tiris. Boa. Tá aí uma questão, né? É uma possibilidade. Eu acho que o Flamengo, nesse momento, ele não quer saber de ter nenhum nome, nenhuma possibilidade sendo discutida, porque eu praticamente entendo que quanto mais um nome já está próximo a ser definido, dificulta muito uma eventual comercialização de naming rights da outra ponta, né? Então, eu acho que nesse momento eu diria que o clube não teria essa possibilidade, mas eu não respondo pelo clube, então deixo isso aberto para eles, caso eles queiram abrir essa votação no nosso aplicativo, fica aberto aqui pro Flamengo. Fica como um apelido, que pode ser um apelido, né? O nome da sala de troféus tem aí muitas possibilidades, mas realmente a gente entrando nessa questão dos nomes para esse futuro estádio, a gente abre uma gama de negócios outros, né, que não é o nosso assunto aqui. Mas especificamente, Bruno, explicando como seria uma logística, por exemplo, de tokenizar um estádio, que seja esse do Flamengo ou outros de outros clubes. Como é que isso se daria na prática? Olha, é uma excelente pergunta. Como poderia funcionar, né, de forma... eu acho que a gente teria que quebrar um pouco a cabeça para tentar entender o que a gente está tokenizando no final do dia. O que está sendo tokenizado? A gente está tokenizando o ingresso? A gente está tokenizando uma cadeira, um assento? Essa cadeira, ela vai ser uma cadeira que vai ser de pertencimento daquele torcedor que está comprando aquele ativo digital por um determinado período? Vão ser 5 anos, 3 anos, 10 anos? Vai ser para sempre? Vai ser perpétua? Então, eu acho que vai muito... você entender qual que é o objetivo dessa tokenização, porque senão a gente fala de tokenização de uma forma muito vazia, né? Tokenizar por tokenizar eu acho que não faz sentido nenhum. A gente precisa tokenizar coisas que, eventualmente, façam sentido de serem tokenizadas. Sim. E aí, com isso, a gente entender se aquilo faz eventual sentido, se regulatoriamente é possível tokenizar, se faz sentido financeiro, jurídico, legal, enfim. Aí você consegue construir um modelo de negócios ao redor dessa tokenização em si, mas eu particularmente acho, e aí é um pensamento meu pessoal,
que existem oportunidades, pelo ponto que a gente mencionou inicialmente, né? Hoje você, em muitos estádios, se você tiver uma cadeira perpétua, que normalmente lhe ajuda muito o clube a financiar a construção do estádio, né? Você pegar um percentual daquelas cadeiras e você conseguir, de certa forma, vender, tokenizar aquelas cadeiras e permitir com que as pessoas comprem, me parece aí ter uma oportunidade de fato, porque hoje as pessoas elas usam carteirinhas físicas para fazer isso e não tem tanto um mercado secundário, caso a pessoa não vá ao jogo, enfim. Então eu acho que existe a possibilidade de se construir, mas é óbvio que você tem que desenhar um plano de negócio bastante robusto com relação a isso. E aí, antes do João, que eu imagino que ele queira entrar na questão tecnológica de como tornar isso possível, todas as possibilidades, num resumo, é como um caminho para o clube que quer financiar essa construção e para o torcedor, né, para o fã que está ali também querendo contribuir de alguma forma. Eu acho, desculpa te interromper, mas eu acho que não existe hoje, talvez, né, pensando em Flamengo, talvez não exista nada que possa engajar mais o torcedor do que o estádio, né? Do que o Santiago Mulambeu. Do que a construção. Eu já sei o seu voto. A construção do estádio, porque o torcedor do Flamengo sonha com isso há muitos e muitos anos. Foram muitas promessas de que vai nascer o estádio. Eu, particularmente, já escuto isso há mais de 20 anos. Meu pai foi preparador físico do Flamengo em 92, foi campeão com o Flamengo brasileiro em 1992. E desde aquela época já se escutava que o Flamengo vai construir um estádio, vai construir um estádio. E agora parece estar bem próximo disso realmente acontecer. Então, o torcedor, ele com certeza ele quer fazer parte disso. E eu acho que a tokenização, ela permite não só você ter um ativo, no caso, a cadeira em si, mas, eventualmente, você pode criar outras formas de engajamento ao redor disso também, para fazer com que o torcedor participe desse movimento, né, que é tão importante para ele. Perfeito. João. Eu acho que assim, tem partes técnicas que a gente já superou em outros mercados, né? Se você vai ao show, você não vai pegar o ingresso na bilheteria, você entra com o aplicativo, isso aí, negócio da carteirinha, não existe aqui. Você perdeu a carteirinha, esquece, você perdeu a sua cadeira. Assim, para recadastrar a carteirinha é um inferno. Falando em cadeira cativa, né? Cadeira cativa. Então, assim, esses pontos para mim já são antiquados e superados. Assim, eu acho que no caso de um time querer tokenizar as cadeiras, o estádio, enfim, não é nenhuma questão de querer tokenizar, é querer implementar o modo mais avançado ou mais future-proof de se ter algum tipo de controle desse ativo. Uhum. E o modo mais avançado é o modo tokenizado. E até quando você fala de tokenização de real estate, de imóveis, um dos maiores casos de uso é a fracionalização, né, desse imóvel. O estádio, as cadeiras nada mais são do que uma fração daquele ativo, né? Então, assim, eu obviamente, assim, eu sou totalmente pró esse conceito. Acho que o Flamengo, ele é um time que ele tem uma gestão super profissional, deve continuar tendo uma gestão muito profissional para frente, portanto, vai ter como prioridade implementar modelos que são os modelos mais avançados possíveis. Tem um benefício extra que o Bruno deu uma pincelada, assim, que eu acho que faz sentido entrar mais, que é o seguinte, hoje em dia você tem uma cadeira cativa, você não vai ao jogo, ela morreu. O jogo passou e nada aconteceu, né? E aquela cadeira ficou vazia. Eu acho que não é de interesse de time nenhum ter cadeiras vazias em jogos, né? A partir do momento que isso está tokenizado, o ingresso pode ser o NFT, você tem um mercado secundário controlado muito mais fluido, né? Que o time beneficia porque ele consegue ganhar um royalty naquele ingresso, o estádio fica cheio, o dono da cadeira consegue remunerar aquela cadeira. O cara consome no estádio. O patrocinador fica feliz porque ele quer exibir a marca dele. Então, assim, beneficia todo mundo. É só uma questão da gente superar esse conceito de ser em blockchain. Eu acho que esse vai ser sempre a maior briga. Assim, quando você vai apresentar para o time, vai, mas em blockchain, negócio complicado. Não é nada complicado, é simples. Mas eu vou muito nessa linha. Assim, até tenho uma pergunta pro Bruno, porque assim, a Tilis, tradicionalmente, ela é uma... vocês fazem listagem de ativos que são de comunidade, né? Fanbase, fan token. Como que você enxerga a rede da Tilis, que hoje é uma rede aberta, despermissionada, começar a ser usada para ativos que são para entretenimento, mas também tem um quê de financeiro por trás? Eu acho que, assim, olhando para a Tilis especificamente, a gente vê com muitos bons olhos. Tá. Não vemos com nenhum problema. A gente separa muito bem o que é Tilis e o que é fan token.
Tá. O Fan Token, especificamente, sim, ele é um token de utilidade, que a gente não trata ele como um veículo financeiro, não trata ele como um security de forma alguma. Ele é um utility token na sua raiz mesmo. Então, como eu disse, ele não transaciona esse ativo, ele não ganha yields, ele não faz staking, ele não tem nenhuma dessas oportunidades de DeFi, absolutamente nada. Ele é um utility token que você compra e você transaciona apenas dentro da sua carteira. Você pode comprar, você pode vender, mas o foco dele é 100% os benefícios que são gerados. Utilitário, não investimento. Exatamente. Já com Chilis, a gente, novamente, é uma rede aberta e as pessoas elas podem construir o que elas podem construir aqui ou em qualquer outra rede. Mas aqui, a gente entende que faz muito mais sentido você construir soluções focadas em esporte e entretenimento, pelos pontos que eu mencionei anteriormente, né? Você já tem uma comunidade sólida formada, de pessoas que já têm Chilis na carteira, que já têm acesso à facilidade de compra desse ativo, e as propriedades que fazem parte desse ecossistema, e as outras que vêm surgindo também, que vão poder eventualmente contribuir aí para o crescimento dessa rede como um todo. E acho que você pensar assim, no próprio futebol, e aí também trazendo futebol dentro do Brasil, né? Que acho que tem uma paixão muito grande e tem muitas coisas econômicas possíveis de serem financiadas por essa comunidade, né? Então a gente pode, não só as decisões, mas os próprios passes, né? Assim, dos jogadores. Eu acho que assim, você começa a entrar numa seara mais complicada, mas eu acho que também em algum momento pode vir a mudar do jeito que é feito atualmente. E acho que trazer o contexto da regulamentação no mercado brasileiro, pró-blockchain, tendo muito em breve uma CBDC, que é o Drex, rodando como uma moeda transacional. Eu acho que são várias coisas que eu acho que tem. Hoje a gente está vendo, acho que é a ponta do iceberg, né, com o Fan Token, mas a gente tem uma série de possibilidades mais econômicas que podem estar ligadas ao futebol e ao Brasil usando blockchain, né? Então acho que sim. Do estádio, acho que já é uma coisa que está mais perto, acho que então o passe do jogador é um pouco mais longe. Então assim, uma série de atividades, né, onde a comunidade conseguir, de certa forma, financiar ou participar mais desse processo do que é hoje, né? Assim, com blockchain, né? A gente está em época de Olimpíada agora, né? Sim. E os esportes olímpicos que geralmente trazem medalha são esportes que não estão em evidência. Se pegar o caso da Rebeca, a atleta do Flamengo. Sim. Né? Ela tem uma comunidade hoje em dia gigante atrás dela, né? Se fala dela. Bom assim, ponto. Como que essa comunidade pode suportar ela, entendeu? Sim. São esportes que o clube, ele... Na Olimpíada você não tá vendo a marca do Flamengo lá, você nem sabe que ela é do Flamengo se não tiver um mínimo de pesquisa. Então, assim, como que as pessoas que hoje em dia vibram tanto com as vitórias dela podem suportar, entendeu? Sim. A comunidade não tem expectativa de retorno financeiro nenhum também, mas tem que o programa para ela ser uma medalhista de ouro olímpica é um programa caro, né? Custa um dinheiro. Ela vive disso. E um ponto relevante com relação a isso, sobre os Jogos Olímpicos, a gente, na verdade, a CBV, né, a Confederação Brasileira de Vôlei, ela criou na nossa rede de forma própria, né? Ela desenvolveu, utilizando uma agência no Brasil, construindo na rede da Chilis, ela criou uma série de figurinhas, de cards digitais, como a gente tem nos Estados Unidos, né? São muito tradicionais, os cards esportivos lá. Aqui a gente tem mais figurinha, lá nos Estados Unidos é mais card mesmo. Mas ela criou o card dos jogadores, tanto do voleibol masculino quanto do voleibol feminino, e está utilizando a nossa rede para distribuir isso para os usuários dela durante esse período olímpico. Então é super legal ver esse movimento, e já foram mais de 30 mil NFTs resgatados em uma semana, assim, um número super alto, e todos os dias, se você entrar lá no Instagram da CBV, você vê um código ali que está sendo desenvolvido de um atleta, né? Então você resgata aquele colecionável daquele atleta, e aí é só durante aquelas 24 horas e depois fecha, é gratuito, né? As pessoas podem ir lá e resgatar isso. Então é super legal ver esse movimento olímpico que pode eventualmente gerando receita nesses cards, os próprios atletas podem eventualmente participar. Então é muito legal ver esse movimento e ver que a CBV está sendo pioneira aí nesse espaço, olhando para o segmento olímpico. Isso que o João falou, né? As pessoas quando assistem momentos como os Jogos Olímpicos e veem a Rebeca, que é uma estrela,
cria-se muito essa provocação até do torcedor, do fã, de caramba, o governo deveria investir mais, outros clubes, além do Flamengo, deveriam investir mais, aumentar o salário. Eu vi comentários assim, aumenta o salário da Rebeca. Não pagar imposto. Pois é, e é interessante a possibilidade de trazer para a conversa e responsabilizar essas pessoas. Então, você vai ter como você mesmo apoiar. Se coça, Então, meu irmão, né? Para de pedir pros outros, né? E é sair desse lugar de torcedor e quase de que, sem atividade, né, sem possibilidade de ter um poder decisório, e o torcedor, como fã e como a vontade de pertencer e de apoiar, ele poderia fazer isso sem esperar nada em troca. O que viria de troca, na verdade, mais medalhas para o Brasil, a Rebeca tendo mais sucesso. Então é muito interessante, porque tira essa passividade, digamos assim, do torcedor. A Cazé TV até fez um movimento, achei interessantíssimo. Durante a transmissão, sempre que um novo não, né? Porque o atleta tem a sua trajetória, mas nós, às vezes, não conhecemos toda essa trajetória. A Bia, né, do judô, ela, pra mim, foi apresentada ganhando uma medalha de ouro. Olha que louco. Será que a gente não poderia estar apoiando essa carreira dela há anos atrás? E a Cazé TV fez esse impulsionar, né, de vá lá seguir. Hoje, como que a pessoa pode apoiar? Seguir no Instagram. A tokenização, né, o Fan Token pode ser um caminho para esse apoio ser muito mais efetivo até, né? Você vê essa possibilidade? No nosso caso específico dos Fan Tokens, a gente normalmente trabalha mais as marcas, né? Então, menos os indivíduos. Na verdade, a gente nunca fez nenhum Fan Token de indivíduos, mas não significa que ninguém possa desenvolver. Acho que as pessoas podem criar, utilizando a nossa infraestrutura, criar os tokens dos atletas e aí conseguir ter esse caminho. Eu particularmente acho super interessante. Eu acho que esse tipo de iniciativa deveria acontecer mais do que de 4 em 4 anos, né? Infelizmente, a gente só tem esse tipo de iniciativa nos Jogos Olímpicos, e como você mencionou, eu também conheci muitos dos atletas ali ganhando uma medalha de ouro, uma medalha de prata. Então, eu acho que é super interessante. Precisamos aí de desenvolvedores que estejam dispostos a construir utilizando a nossa rede, que tem, obviamente, os contatos e para fazer de uma forma que faça sentido, obviamente, com autorização do atleta, porque você está falando de direito de imagem também. Então, eu acho que super vale a pena para sequência aí, para você estar cada vez mais engajado, que na verdade, o objetivo do Fan Token, né? Exato. Que é o objetivo, você tá cada vez mais participando ali das decisões, tendo acesso a itens também. No nosso caso dos Fan Tokens, o pessoal participa de camisas autografadas, camisas de jogos, ingressos. Então, o que esses grandes nomes podem fazer? Às vezes uma live com as pessoas, um encontro, um churrasco, que possa gerar esse valor, que tem engajamento para que as pessoas possam apoiar, né? A receita, desculpa, não tem a receita da Rebeca que ela ia fazer? Pois é, então, ela vai fazer um jantar. Tá aí, ó. Ela pode fazer um jantar e emitir fan tokens dela, né? Então eu vou deixar um pedido aqui para quem nos assiste, façam chegar esse corte na Rebeca Andrade, na Confederação de Ginástica, de Vôlei, enfim, porque tem uma oportunidade grande aqui pelo que a gente está conversando. Só chegar no Flamengo. Boa. De novo o Flamengo, né? Estamos voltando muito no Flamengo. Por que né? será? Por que será? Tá, hoje não vai faltar hater. Pois é. Mas eu fiquei, quando o João trouxe um ponto, voltando um pouco, o João trouxe um ponto de que é difícil, às vezes, o convencimento de uma diretoria, de um clube, qualquer que seja esse clube, quando se trata de tecnologia blockchain, né? Tem um passinho atrás do... Caramba, é uma boa possibilidade essa que vocês estão me apresentando, mas eu não entendo nada sobre essa tecnologia, isso está regulado. Então, um outro ponto que depois o Dan trouxe, de regulação e essa desconfiança no desconhecido. Como que vocês convenceriam essas diretorias de clube ou trazendo para o entretenimento, de repente uma casa de shows, de espetáculos, para convencer de que a tecnologia blockchain ela tem muito potencial e que é segura, na verdade? Eu acho que educação é um ponto inicial. Eu acho que, de fato, existe... eu acho que não chega a ser um preconceito contra blockchain. Eu acho que é realmente por ser uma coisa nova. O ser humano ele não se sente confortável com novidade. Tudo que é novo, a gente se sente desconfortável e a tendência é você querer fazer as coisas da forma tradicional.
isso é nosso, é do ser humano, né? Você não você está acostumado a fazer um caminho para chegar em casa, você faz sempre aquele caminho. Mesmo às vezes tem um que é um pouquinho mais rápido, mas cara, já estou acostumado a fazer, já faço 10 anos esse mesmo caminho. Então tudo que é novidade para o ser humano, eu acho que tira a gente da nossa zona de conforto e mexe com isso. Como é que a gente convence? É mostrando os benefícios, mostrando cases e mostrando realmente que aquilo faz de fato sentido, né? Eu acho que sempre que você tem uma novidade, né, como foi com a internet e agora como é com blockchain, às vezes é até difícil separar o que presta do que não presta, né? Acaba surgindo muita coisa, às vezes coisas que não fazem o menor sentido estarem tokenizados, o que é ok, o que faz sentido, as pessoas estão testando, às vezes, na maioria das vezes, né, é feito ali por um bom senso, né? As pessoas estão testando, estão validando, vendo se faz sentido, se não faz, e então é difícil você conseguir distinguir o que faz sentido e o que não faz. Como é que a gente prova? Com cases, né? Eu acho que a gente hoje, no nosso caso, já são mais de 70 propriedades intelectuais que fazem parte do nosso portfólio, entre eles as maiores marcas, os maiores clubes do mundo de futebol, o UFC, como eu mencionei, equipes de Fórmula 1. Então, eu acho que quando você vai falar com um clube no Brasil, você já tem essa bagagem de grandes clubes no exterior, facilita muito a conversa, porque por mais que ainda não tenhamos um cenário completamente regulado no mercado brasileiro, mas a gente já vê bons caminhos, na verdade, o Brasil sendo bem aberto para esse cenário que facilita muito também essas discussões, né? Então, eu acho que educação, case de sucesso e essa referência que a gente tem com os parceiros internacionais ajudam muito a gente a trazer e poder ter clubes grandes no Brasil também, como o Flamengo, como vocês mencionaram algumas vezes, Fluminense, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, então Bahia também. O Bahia hoje na campanha do Proof of Passion, ele é o clube mais engajado, o clube que ganha do Flamengo, ganha do São Paulo, ganha do Palmeiras em número de engajamento. Desafio. Nível de engajamento on-chain, o Bahia hoje lidera. Então é super legal ver essas comunidades sendo formadas e aí você acaba tendo essa competição também, né? Então, diria que esses temas ajudam bastante a gente a navegar com sucesso, principalmente olhando para o mercado brasileiro. Inclusive, todas as barreiras de regulação que vocês já superaram para fazer tudo isso acontecer. Você comentou PSG, Juventus, né? Exatamente. A gente, por mais que o mercado brasileiro ainda não seja regulado, a gente atua como se fosse uma empresa regulada. A gente já tem uma autorregulação própria para trabalhar o mercado como se já houvesse, né? E aí, enfim, então isso facilita muito também, uma vez que a regulação venha, que a gente não tenha que fazer grandes mudanças, né? Então, acho que isso facilita também passar credibilidade e transparência para os clubes que fazem parte, porque a gente está falando de clubes centenários, né? A gente está falando de entidades esportivas com mais de 100 anos aqui dentro do nosso portfólio. Então, são equipes que você não pode queimar uma marca de um clube com uma ação que você vai fazer. Você tem que realmente ser muito, muito cuidadoso com tudo que vai ser desenvolvido, com todas as peças que passam por aprovação do clube. O clube ele é um parceiro dentro disso. O clube tem um revenue share, ele participa da receita que é gerada, então ele ativamente também busca fazer parte ali e gerar valor, na verdade, no final do dia para os torcedores. Eu ia falar exatamente da receita, assim, porque o fan token ele é uma receita que o clube não tinha, né? Sim. E assim, é o melhor cavalo de Troia para o blockchain que tem no mundo de esporte é o fan token. Não que o cavalo de Troia seja coisa ruim, mas é o jeito de você entrar. Você entra com dinheiro, né? Assim, ele vai ter uma receita que ele não tinha. Então ele já está mais predisposto a aceitar aquilo. Ele já tem a primeira experiência com blockchain. Os fan tokens foram lançados, o dinheiro entrou, ele tem algum contato com a comunidade que ele não tinha antes. E assim, o clube já começa a conhecer um pouco de blockchain e fica mais propenso a consumir outras coisas relacionadas à blockchain. Sim. Que talvez vão mais na essência dele, ou tragam mais risco para ele, como uma parte de um assento tokenizado, ingressos tokenizados. E aí o clube que não fez fan token provavelmente vai ser menos propenso a fazer isso também.
Sem dúvida. Porque ele não tem experiência. É. Ele só escuta o que tem de notícia. E as notícias sensacionalistas são as mais, sabe? Esse é um bom ponto, porque é um jeito de você fazer uma coisa nova sem despesa. Pelo contrário, né? Receita. Com receita, né? Então, assim, Melhor que é o um outro, né? grande incentivo, né? E pra gente é super importante que desenvolvedores que estejam assistindo, que o corte chegue também a inúmeros desenvolvedores que buscam construir soluções utilizando tecnologia blockchain, é que todo esse caminho já foi pavimentado, né, com relação aos clubes, com relacionamento, com investimento altíssimo, vocês podem imaginar, né, que é necessário para você conseguir trazer marcas desse tamanho para dentro da nossa rede, infraestrutura para os desenvolvedores poderem construir. Então facilita muito para os desenvolvedores que querem desenvolver utilizando a nossa rede, utilizando literalmente a nossa rede, né? Não Sim. só a nossa blockchain, mas o nosso ecossistema, o que a gente chama aqui de SportFi, né? Que é a união do esporte com o universo DeFi. Facilita muito e com isso a gente consegue escalar e permitir com que novas aplicações, novas dApps, né, que sejam aplicações descentralizadas, nasçam com esse objetivo de fidelizar cada vez mais o torcedor e dar mais benefício para ele, porque parte do trabalho já foi feito aqui, agora precisamos de mais pessoas construindo para que a gente consiga chegar em mais gente, gerar mais valor e gerar mais receita para o clube também, porque não sejamos hipócritas, é óbvio que o clube olha para isso como uma linha de Total. receita, Sim. assim como ele olha para o sócio-torcedor como uma forma de receita. Mas o desenvolvedor pode focar na solução. Exato. Não tem que contratar mais um BD, né? Um Business Developer. Exatamente. Ninguém precisa de mais BD no mundo. Exatamente. Tragam ideias, né? Tragam ideias porque já tem quem ajude a executá-las. É meio que isso. Exato. E tragam soluções também, eu diria até para não só ideias. Ideias eu acho que a gente até tem bastante. Eu, particularmente, tenho umas 50 ideias. Mano, pro João, Acabei de pensar em Bom outra. dia. diariamente eu tenho Eu umas dei 50 eu dei uma pro pra João. ele ontem que é genial. Sabe o que eu fiquei pensando? O João falou da Rebeca, e eu vi um comentário, achei incrível. O Twitter, né? Tem sempre comentários engraçadíssimos. Que foi alguém falando, marca o padre do Cristo pra gente colocar o Cristo com o colã da Rebeca. E aí tem muito isso, né? O Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, ele é iluminado para homenagear diversas coisas e causas. Imagina se as pessoas pudessem ter esse poder decisório, né, da homenagem que o Cristo Redentor, que é esse símbolo tão forte mundialmente, poderia fazer, né, através da tokenização dos fan tokens. Eu acho que seria bem legal também. Você está sugerindo fazer o fan token no Cristo, é isso? Não sei, porque envolve É igreja. né? Mas o Cristo Redentor, e aí assim, já fiz algumas coisas de marketing com o Cristo. O Padre Omar, que é assim, genial. Ele é um gênio do marketing, eu costumo dizer. A igreja permite muitas coisas ali com o Cristo. Eles já entenderam a figura do Cristo. Né? Exatamente, já entenderam a figura do Cristo Redentor como muito além da religião, né? É um símbolo do Rio de Janeiro Símbolo da hoje. cidade. E eu acho que lá atrás, acho que faltou dinheiro para fazer o Cristo e teve a contribuição da população, né? Na época não era fan token, mas acho que tem o nome escrito das pessoas em algum lugar. Né? Exato. É um novo momento, né? É um novo momento que eu acho que dá muito samba também. E religião e esporte Pois é. conversam muito São comunidades. sobre comunidade, exatamente. Né? Eles são talvez as maiores comunidades, que você tem os rituais ali de cada uma delas, você tem o jogo, você tem a missa, e de fato, assim, tem uma oportunidade aí, se alguém tiver Aí, interesse- desenvolvedores. Desenvolvedor. Deixa eu perguntar um negócio. Qual é a relevância do Brasil hoje para a Tilis? O Brasil hoje é o principal mercado da Tilis no mundo. Então é super relevante. Então, assim, a gente olha para o Brasil como o nosso principal mercado. Então, com muito potencial. Não só para Tilis, como para os fan tokens e também para sócio.com. Então, assim, realmente bastante relevante. São mais de 500 mil usuários atualmente, somente no mercado brasileiro, que detêm o aplicativo da sócio.com, enfim, e muitos compram os fan tokens no nosso aplicativo, que é super fácil, inclusive, você pode comprar com Pix. Isso, desde lá de trás, né, já era uma facilidade. Quando era difícil comprar token, a gente já tinha compra com Pix integrada no nosso aplicativo para o usuário Web 2, Web 2.5, poder transacionar esse tipo de ativo. Né? Então, hoje o Brasil é o principal mercado da Tilis no mundo. Então, assim, diria que qualquer desenvolvedor ou projeto no Brasil que queira desenvolver em cima da rede da Tilis vai ter só uma mega atenção de vocês. Sem dúvidas. Sem dúvidas.
nosso papo fluiu, acho que a gente conseguiu conversar com desenvolvedores, né, que podem trazer suas soluções. Conseguimos conversar também com dirigentes de clubes e todos que podem usar essa ferramenta, né, de blockchain e dos fund tokens para viabilizar a receita, para viabilizar seus negócios. E falamos também com aquele usuário final ali. E aí, no meu caso, a torcedora do Flamengo, mas enfim, quem queira consumir, quem faça parte de uma comunidade, queira consumir entretenimento, esporte, enfim. Algo a acrescentar, vocês acham? Você tem token do Flamengo? Não. Mengo token? Não, eu tô me colocando aqui como torcedora, mas Então vamos resolver já isso quero um passo além, Quando finalizar aqui. Não, acho que assim, eu só tenho a agradecer e acho que é super legal, porque a gente está sempre falando muito de produto financeiro, mercado financeiro, produtos financeiros, e acho que assim, a gente envolveu um tema diferente, né? Que vive fã e não, assim, envolve o fã e de certa forma acaba sendo uma forma de financiamento daquilo que o fã é fã, ou o fã ele gosta, né? Então assim, foge um pouco do temas que a gente tem falado, e é legal que a gente está falando de blockchain também. Então é mais uma utilidade, né? Nesse caso é um utility token mesmo, né? Mas que a gente está vendo que essa tecnologia pode trazer para o mercado. Né? É isso, é a prova do que a gente falou desde os primeiros episódios, né? De que infraestrutura blockchain ela vai fazer parte da tua vida sem que você perceba que está fazendo parte. E ela permeia todos os setores, né? Então é um negócio que a gente falava muito, a gente fala ainda muito na Fuse, né? Que não dá para você analisar cripto, blockchain como uma indústria ou um setor. Ele é abrangente, né? Ele cobre tudo. Igual não faz sentido você olhar uma empresa de tecnologia isolada, porque a tecnologia hoje em dia ela permeia tudo. Então isso é só mais uma prova, né? Um assunto totalmente diferente do que a gente já falou aqui e que é super relevante, né? E o Brasil super relevante para uma empresa operando isso. Mais uma prova de que o Brasil tá forte, né? É mais um orgulho pra gente. Bruno, muito obrigada pelo papo, acho que renderia horas de podcast. E nas próximas novidades que a gente tenha, que você tenha para nos trazer, e volte aqui para falar pra gente, por favor, desses projetos todos que a gente sugeriu aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, João, Dan. Então, assim, cara, tô à disposição, que a gente possa chegar em cada vez mais pessoas. Parabéns pela iniciativa de vocês aqui, eu acho que é super válida para ajudar na educação, para que as pessoas conheçam realmente temas distintos que podem ser construídos utilizando essa tecnologia que é tão revolucionária. Então, agradeço aí o convite e já fico para a próxima aqui, já vou deixar o convite, já vou me convidar para a próxima, já trazer as novidades. É isso, pessoal, muito obrigada e até a próxima.